Fala, Sniper, se você realmente quer ser lucrativo, me acompanha nesse vídeo de hoje, que eu peguei um vídeo do Ricardo, da Full Trader, que eu vi o Ricardo nascer, digamos assim, nas apostas. Lá, há mais de 10 anos atrás, quando eu também começava nas apostas, eu já via o Ricardo discutindo em grupos do Facebook, né, engajando, colocando análises. Então, eu sempre fui aquele cara, naquela época, que eu ouvia mais do que eu falava. Então, eu queria aprender. Independente se eu concordasse ou discordasse, né, eu estava buscando conhecimento. Então, hoje eu já consigo me colocar um pouco melhor. Então, eu até já deixo um ensinamento aqui, tá? Que eu espero que agregue de certa forma. Não existe certo ou errado em nada, né? Inclusive nas apostas. Então, existe alguma coisa que eu me adapto melhor do que outras, tá? Então, eu vi o Ricardo colocando no perfil dele, falando, vou inclusive colocar aqui o vídeo para você assistir, dá em torno de 1 minuto, então fica aqui comigo, falando sobre os padrões que você encontra, se resultados passados podem ser trazidos para o presente e isso vai me trazer resultados futuros. Tá? Então, ele fala alguma coisa nesse sentido e eu gostaria de fazer um gancho nisso daí, tá? Independente se você concorda ou não com o que o Ricardo está falando e com o que eu vou complementar, é importante você fazer, tomar esse ensinamento e fazer a sua própria análise, tá? Como eu falei, não existe um certo ou errado nesse ponto e nem em qualquer outro, tá? Mas sim a percepção que você vai ter em relação a isso. Mas para que você tenha uma percepção sobre o que a gente vai estar falando aqui nesse vídeo, você precisa ter conhecimento, tá? E eu vou te passar um conhecimento novo ao final do vídeo do Ricardo, que eu vou passar aqui agora, tá? Eu vou passar um conhecimento novo, talvez que você não tenha ouvido falar ainda, mas que eu tenho uma aula específica disso, desse tema no Snipers Black, tá? Se você não conhece o Snipers Black, vou deixar aqui também nos comentários o link para que você entenda o que é o Snipers Black. E lá eu faço, inclusive, com exemplos, né? Com gráfico, eu faço exemplos disso daí, como você pode utilizar esse indicador para que você tenha um resultado, tá? Então, acompanhe aqui comigo, aqui do lado, vou estar colocando o vídeo, tá? Acompanhe o que o Ricardo fala, que eu vou falar na sequência. Eu vou fazer um complemento de algo que eu também vejo nesse cenário aí. Falar de método infalível de aposta, César, é um pouco complicado, mas tem uma coisinha aqui interessante da gente pensar. Então, pensa comigo, ó. Não é que resultado passado, você ouve, né? Resultado passado não garante resultado futuro. A galera fala isso no mercado financeiro. Ah, nas apostas isso é mentira? Pensa comigo. Não é que o resultado passado vai garantir o resultado futuro. Não é porque você ganhou dinheiro no passado que você vai ganhar dinheiro no futuro. Mas tem uma coisa importante aqui no meio. É o padrão passado. É o comportamento do jogo que estava no passado que você operou. Imagina que você determinou um padrão, um grupo de indicadores, alguma coisa. Ó, quando os jogos apresentaram o seguinte comportamento na seguinte faixa de odd, placar, tudo, eu operei com um método validado e fiz dinheiro no passado. A questão agora não é o dinheiro que você fez no passado que garante seu dinheiro futuro. É se aquele padrão de comportamento dos jogos passados, Cezão, voltarem a acontecer no futuro, e isso se repete, tá? Porque futebol é um jogo com regras bem definidas. Então, quando, não é nem se, é quando aqueles padrões passados estiverem acontecendo no futuro e eu operar a minha metodologia, eu vou fazer grana. Por quê? Porque os padrões aqui dentro do futebol se repetem em um nível absurdo. Tem padrões absurdos no futebol que só os profissionais de apostas conhecem porque tem acesso a banco de dados. A galera que não tem acesso não conhece. Então, quando aqueles padrões se repetirem e você operar no futuro, cara, você vai fazer grana. Ah, você vai fazer grana. Aí tem uma galera que surta com isso, mas é verdade. Então, o Ricardo tendo falado aí sobre identificação de padrões passados, se isso daí vai nos trazer resultados futuros. Tá? O que você precisa entender é que muita gente tem pressa e a pressa é inimiga do nosso resultado positivo, tá? Para que eu identifique padrões, eu preciso testar esse padrão também. Por quê? E no longo do tempo, eu não consigo ter um panorama de imediato. Eu não consigo identificar um padrão passado e já querer aplicar e ver se esse resultado vai se concretizar. Eu preciso testar, colocar em prática. E eu só vou conseguir saber se eu vou ter resultado colocando esse teste em prática. Eu não preciso colocar uma fatia grande da minha banca para saber se eu vou ter esse resultado ou não. Eu faço testes, às vezes até uma paper bet, escrever uma possível entrada com a odd que está naquele momento, tá? Vou dar um exemplo prático aqui. Digamos que eu tenho identificado um padrão passado de que o Rayo Vallecano da Espanha
toda vez que ele joga em casa contra equipes do meio da tabela para baixo, ele tem uma tendência a ter mais escanteios que a equipe que está jogando como visitante, tá? Digamos que eu identifiquei esse padrão. Aí eu vou nas casas de apostas e verifico qual a odd, seja da aposta comparativa de escanteios, seja do Race Cantos, Race 3, Race 5, Race 7, enfim. Tô falando aqui, dando o exemplo do mercado de escanteios. Então, digamos que eu identifiquei esse padrão, que isso aí aconteceu na temporada passada, tá? E agora eu quero aplicar. Já identifiquei qual é a odd que está acontecendo. Vou pegar aqui um exemplo, um Race 3 cantos para o Vallecano, ou seja, para o Vallecano atingir primeiro 3 escanteios do que seu adversário, tá? Então, eu vejo que aquela odd está sempre em torno de 1,50, tô dando um exemplo. Então, eu já tenho uma odd média. Eu vejo isso numa rodada, vejo na outra e vou testando. Não adianta eu fazer isso com 3, 4, 5 entradas. Eu preciso ter não só um volume de apostas, mas eu preciso ter um padrão, não só no passado, como eu preciso ter um padrão presente para que eu tente trabalhar isso daí no futuro, tá? Para que no futuro eu tenha resultados. O que eu quero dizer com isso? Quando eu começo a planilhar essas entradas que eu vou fazendo, eu consigo identificar algumas métricas minhas, como a odd média de entrada, porque eu não terei em todas as entradas a mesma odd. Dependendo do seu adversário, a odd pode ser mais alta, como pode ser mais baixa. Então eu preciso identificar qual a odd média desse tipo de entrada, nesse padrão que eu identifiquei do Raio Vallecano. Então eu tenho uma odd média de 1,53. Bacana. Eu já tenho uma primeira informação. Quantas entradas eu venho fazendo que eu consegui traçar essa odd média? 20 entradas. Bacana. Só que eu ainda não peguei um campeonato inteiro. Quem acompanha o futebol europeu sabe que existe um inverno europeu que modifica muita coisa, né? Às vezes tem campeonatos, campos que nevam. Isso aí atrapalha, às vezes a forma de jogar da equipe. Então, às vezes eu peguei aquele padrão pura e simplesmente, só que eu não coloquei em prática. Agora eu tô colocando em prática, eu tô conseguindo observar quais são os empecilhos que tem em determinado período de tempo no campeonato, na liga como um todo. Então eu preciso de tempo, tá? E quando eu faço todo esse planilhamento de entradas, stake, eu traço a minha odd média, eu sei quanto é que é o meu ROI. Agora eu consigo visualizar isso tudo num gráfico. E quando eu verifico isso num gráfico, eu consigo identificar, eu consigo pegar um indicador, que é o que eu vou te falar agora, e esse indicador vai me trazer informações que vão fazer com que eu faça ajustes ou não nesse padrão que eu identifiquei, para que eu tenha meus resultados futuros. Antes da gente seguir aqui, deixa aquele like se você não deixou ainda, não vai cair seu dedo, me ajuda nessa daí, porque eu tô te entregando talvez aqui uma cereja do bolo que vai fazer uma grande diferença nos seus resultados e é o que eu sempre paro para fazer. Todo final de mês e a cada trimestre eu gosto de parar, observar minha planilha, meu dashboard, inclusive vai estar o link também da planilha aqui para você testar de maneira gratuita, tá? A planilha com 4 dashboards, sendo um deles o dashboard do Drawdown. O que é o Drawdown? Drawdown é um indicador que, trazendo do universo do mercado financeiro, é um parâmetro de volatilidade de um ativo, mas que, se a gente adaptar para o mundo das apostas, eu consigo verificar qual é a volatilidade daquela minha estratégia ou daquele padrão que eu identifiquei. Então, se eu estou trabalhando num Race 3 escanteios para o Raio Vallecano da Espanha, eu consigo verificar no meu gráfico um desenho de como que aquela estratégia que eu estou utilizando, ela vem se desenrolando no decorrer do tempo. Então eu tenho no eixo horizontal o tempo decorrido da minha estratégia, de que eu estou utilizando a minha estratégia, e o resultado no eixo vertical. Então eu consigo traçar desde o meu pico vertical, do meu ponto mais alto do meu gráfico, até o ponto mais baixo, e eu vejo qual é essa volatilidade. Então, diante desse indicador, eu consigo, às vezes, trabalhar subindo, dando um clique na minha odd média, que vai fazer uma diferença no meu resultado, abrir mão de algumas entradas que nessa estratégia, que porventura eu entrei com um jogo do Vallecano que pegou uma equipe um pouco acima
daquela situação de meio de tabela e isso influenciou de certa forma no meu resultado. Então eu consigo tomar medidas quando eu visualizo isso num dashboard. Eu tenho um drawdown bem definido, eu tenho um gráfico e eu consigo verificar se aquele padrão passado, como é que aquele padrão passado se comportou em volatilidade. Porque às vezes eu estou trabalhando, ganhando e perdendo, ganhando e perdendo. Então esse indicador consegue me mostrar isso. Será que eu estou trabalhando em vão? Eu preciso ajustar alguma coisa de maneira que eu me torne lucrativo? Isso tudo eu só vou conseguir saber se eu planilhar. Se eu planilhar, eu identifiquei o padrão, planilhei, verifiquei, eu paro, analiso, tomo minhas ações para corrigir ou ratificar aquele padrão que está no meu gráfico agora, e aí sim eu vou saber se aquilo lá vai me trazer resultados no longo prazo, tá? Eu tenho uma aula bem específica falando sobre drawdown, eu coloco exemplos com gráficos, tá? Mostro inclusive estratégias que eu estou trabalhando, que eu estou validando para trabalhar junto com os Snipers Black. Então eu coloquei essa aula justamente com gráficos que realmente eu estou fazendo e coloquei como exemplo para os Snipers Black, tá? Então se você quiser conhecer, clica aqui no link dos comentários. Não esquece de deixar esse like aqui, tá certo? Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. E eu espero que eu tenha ajudado de alguma maneira. Se você não entendeu, coloca aqui nos comentários. Ou se você entendeu e quer acrescentar alguma coisa, fique à vontade, coloca aqui. Vamos fazer uma discussão para que todos nós saiamos ganhando daqui e sejamos lucrativos no longo prazo. Tá certo, Sniper? Muito obrigado e até o próximo vídeo.